Eles dizem que o amor é cego, mas eu aprendi, da maneira mais dolorosa possível, que a traição tem uma visão de águia. Meu nome é Alice, e por 12 anos eu acreditei que vivia o casamento dos sonhos. Carlos era o marido perfeito, atencioso, presente quando estava em casa e um provedor impecável. Ele trabalhava como consultor sênior para grandes empresas de logística, o que exigia que ele passasse pelo menos 3 dias por semana viajando entre capitais. Eu aceitava a solidão das noites de terça a quinta-feira como o preço necessário para o conforto que tínhamos. Afinal, ele sempre ligava antes de dormir, mandava fotos dos hotéis e trazia presentes caros para mim e para os nossos 2 filhos. O castelo de cartas em que eu morava era lindo, mas eu não sabia que ele estava sendo erguido sobre um pântano de mentiras. A primeira rachadura na minha perfeição aconteceu por causa de um erro tecnológico bobo. Carlos havia esquecido o tablet pessoal em casa antes de uma viagem para Curitiba. Como temos as contas compartilhadas para as crianças usarem, eu não vi problema em abrir o dispositivo para checar um e-mail da escola. Foi então que uma notificação de lembrete apareceu no topo da tela. A mensagem dizia apenas: comprar presente de aniversário para Léo. Meu coração deu um salto. Léo? Nós não conhecíamos nenhum Léo. Nossos filhos se chamam Bruno e Clara. Pensei que pudesse ser um cliente ou o filho de um colega de trabalho, mas algo no meu instinto, aquela voz baixa que as mulheres costumam ignorar para manter a paz, gritou mais alto. Comecei a vasculhar o histórico de localização do aparelho. Para minha surpresa, nos últimos 2 anos, Carlos nunca esteve em Curitiba. Todas as suas viagens de consultoria terminavam em uma cidade pequena, a apenas 2 horas da nossa casa, um lugar chamado Campina das Flores. Naquela noite eu não dormi. Cada respiração do meu lado vazio da cama parecia um deboche. Na manhã seguinte, em vez de ir para o trabalho, eu entrei no meu carro e segui o rastro digital que o tablet havia me mostrado. Eu dirigi por aquelas 2 horas como se estivesse indo para o meu próprio funeral. Quando cheguei em Campina das Flores, o GPS me levou a um bairro residencial de classe média, com ruas arborizadas e cercas brancas. Estacionei a 2 quadras de distância de uma casa azul clara, com um balanço no jardim e um cachorro deitado na varanda. O carro de Carlos, aquele que ele dizia deixar no estacionamento do aeroporto, estava parado na garagem. Senti um soco no estômago que me tirou o ar. Fiquei ali, imóvel, por quase 1 hora, esperando o mundo desabar. E ele desabou. A porta da frente se abriu e Carlos saiu. Ele não estava de terno. Usava uma bermuda de sarja e uma camiseta de algodão, um visual relaxado que ele só usava em nossos domingos de churrasco. Logo atrás dele, uma mulher jovem, de cabelos claros e um sorriso calmo, apareceu segurando um menino de uns 4 anos no colo. O menino gritou: "Papai, me leva junto!" Carlos riu, pegou a criança no colo e a beijou no rosto com a mesma ternura que ele dedicava aos meus filhos. Naquele momento, a Alice que eu conhecia morreu. Eu não gritei, eu não saí do carro para fazer um escândalo. Eu apenas peguei meu celular e comecei a filmar. Registrei cada beijo, cada carícia naquela mulher, cada brincadeira com aquela criança que era a cópia fiel do meu marido. O nome dele era Léo. O aniversário era na semana seguinte. Eu poderia ter voltado para casa e pedido o divórcio imediatamente, mas a fúria que queimava em mim exigia algo mais. Eu precisava saber até onde aquela toca de coelho chegava. Descobri através de redes sociais e buscas rápidas que a mulher se chamava Mariana. Ela acreditava que Carlos era um engenheiro civil que trabalhava em regime de escala em plataformas de petróleo. Para ela, ele passava 4 dias fora e 3 dias em casa. Era uma engenharia perfeita. Ele dividia a semana entre 2 famílias, 2 nomes, 2 vidas e o mesmo conjunto de mentiras. Ele usava o dinheiro da nossa conta conjunta para sustentar aquela segunda casa. Cada joia que ele me dava era uma forma de calar a própria culpa, enquanto usava o nosso patrimônio para construir um futuro com uma outra mulher. O plano de vingança que tracei não foi rápido. Durante 1 mês, eu agi como se nada tivesse acontecido. Eu o recebia com queixos, ouvia suas histórias falsas sobre reuniões exaustivas em Curitiba
e até o encorajava a descansar mais. Por trás das cortinas, eu estava movendo cada peça do tabuleiro. Esvaziei nossas contas de investimento para uma conta secreta no nome da minha irmã. Reuni provas de cada centavo desviado para a casa de Campina das Flores. Mas o golpe final seria dado no dia do aniversário de Léo, o dia que Carlos disse que teria uma reunião de emergência com acionistas. Eu aluguei uma van e, sob o pretexto de uma viagem surpresa de fim de semana, levei meus 2 filhos e os pais de Carlos para Campina das Flores. Eles achavam que íamos para um hotel fazenda, mas eu parei a van exatamente em frente à casa azul clara. Era o momento da festa. Balões coloridos enfeitavam a entrada e o som de risadas de crianças vinha do jardim nos fundos. Eu disse aos meus filhos e aos pais de Carlos que dissessem que o papai estava ali para uma surpresa. Quando entramos pelo gato lateral, a cena paralisou o tempo. Carlos estava atrás da mesa do bolo, com o chapéu de aniversário na cabeça, segurando a mão de Mariana quando cantavam o parabéns para o pequeno Léo. O silêncio que se seguiu à nossa entrada foi ensurdecedor. Meus pais viram pálidos, sem entender como o filho dele estava ali, naquela situação. Meus filhos chamaram pelo pai, confusos. Carlos soltou a faca do bolo e o metal batendo no prato de cerâmica foi o único som que se ouviu. Mariana olhou para mim, depois para ele, e a verdade começou a se espalhar pelo rosto dela como uma mancha de óleo na água. Eu caminhei até o centro da festa, entreguei a ela um envelope com todas as fotos e extratos bancários que eu havia reunido e disse: "Feliz aniversário, Léo. O seu pai tem muitos segredos, mas hoje todos eles acabaram." A destruição foi total. Mariana não sabia de nada. Ela era tão vítima quanto eu. Naquela tarde, Carlos perdeu tudo. Perdeu a confiança dos pais, o respeito dos filhos e as 2 mulheres que o amavam. Ele tentou se explicar, tentou dizer que as coisas saíram do controle, que ele amava as 2 famílias, mas não havia explicação que cobrisse o abismo da sua traição. No processo de divórcio, usei cada prova de desvio de bens para garantir que ele saísse da nossa vida apenas com a roupa do corpo. Hoje, ele vive em um apartamento minúsculo, tentando recuperar o contato com os filhos que agora o veem como um estranho. Eu e Mariana, bom, nós não viramos amigas, mas conversamos às vezes. Afinal, nossos filhos são irmãos, e eles não têm culpa de terem um pai que preferiu viver 2 mentiras em vez de uma só verdade. Agora, eu deixo meu caso nas suas mãos. Muitos me chamaram de cruel por envolver as crianças e os pais dele naquela cena pública no aniversário da criança. Dizem que eu deveria ter resolvido isso de forma privada entre 4 paredes. Outros dizem que ele mereceu cada segundo daquela humilhação pública por brincar com a vida de tantas pessoas por tanto tempo. O que você faria no meu lugar? Eu agi movida pela justiça ou por pura vingança? Deixe o seu veredito aqui nos comentários. A sessão está encerrada.